Bom, boa tarde. Começamos o Tour da Europa por uma região da Espanha que me é muito querida pela qualidade dos vinhos e também pela beleza da região, que é a Rioja. Primeiro eu quero explicar uma coisa que dá um pouco de confusão. Eu fiz um mapinha, como sempre, muito de má qualidade, mas a Rioja, como se fosse um estado brasileiro, a Rioja, do ponto de vista político-geográfico, ela é essa parte branca, né? Só que do ponto de vista de vinhos, ela tem a Rioja Oriental, que antigamente se chamava Rioja Baixa, a Rioja Alta e uma parte de Navarra, e esses dois coloridos aqui são a Rioja Alavesa. Por quê? A Rioja Alavesa é parte do País Basco, politicamente. É como se a gente tivesse uma denominação de origem que pegasse, por exemplo, o norte de São Paulo e o sul de Minas. É isso que acontece aqui. Os vinhos que nós vamos provar são da Rioja Alavesa, ou seja, são vinhos que estão dentro do País Basco do ponto de vista político, mas do ponto de vista vinícola são regulados pelo Conselho Regulador de todos os vinhos que podem trazer o selo Rioja, que é esse selo colado aqui com cores diferentes. Depois eu explico na semana que vem, porque hoje são dois vinhos, acho que não vai dar tempo. Classicamente, a Rioja cresceu quando a filoxera atacou os vinhedos da França, né? Depois eu explico o que foi isso, uma peste que dizimou vinhedos, muita gente deve saber, e aí os franceses passaram a importar vinhos da Rioja, até que a filoxera chegou lá também, né? E foi matando todos os vinhedos da Europa. Mas, depois disso, se tornou uma região de alta qualidade, foi a primeira DOCA, Denominação de Origem Calificada, quer dizer, ela não é só uma denominação de origem, ela tem um a mais, como o Priorato também tem, e eram os vinhos classificados em criança, reserva e gran reserva. Criança, né, com esse Z castelhano, criança, está escrito criança, né? As pessoas acham estranho, vinho criança, quer dizer um estágio, né, um amadurecimento, como que a gente fala com a criança? A criação, né? O menino, a menina são criados. Criança é isso. Então, para se chamar criança, ele tinha que passar 1 ano em barrica de carvalho e 1 ano na garrafa antes de chegar no mercado. O reserva mais, o gran reserva mais. O reserva eu vou falar semana que vem. Com a mudança de gostos, adoro falar isso, gostos, surgiu um semi-criança, que era 6 meses em barrica, 6 meses na garrafa, para diminuir o percentual de madeira presente no vinho. E hoje, nessa Bodegas família Valdelana, que a Edega está importando, eu fui olhar no site deles, eles estão exatamente em El Ciego, a cidade se chama El Ciego, e eles estão exatamente atrás da bodega Marquês de Riscal, que todo mundo conhece porque é aquela arquitetura que parece um monte de ondulações coloridas de metal do Frank Gehry, o mesmo que fez o Guggenheim, Bilbao e tal. Essa bodega é bastante vista, né? Porque ela se vê da estrada, inclusive.
E eles, a família Valdelana está exatamente atrás, ó. A vista deles é essa. E eles apresentaram um vinho aqui que eu estranhei, porque se chama Agnus, né? Agnus, cordeiro, de autor, colheita, né? Cosecha 2018, Tempranillo. E tem o selo genérico da Rioja. Então ele não é um semi-criança, não era criança, nada. Fui pesquisar. Ele é um vinho criado pelo jovem enólogo, que é a terceira geração da família, de Tempranillo. Tempranillo é a uva que a gente vai beber com nomes diferentes na Espanha, e um pequeno percentual de viura, da uva branca da região. Um pouco fazendo o que se faz em algumas partes do Rhône Norte, que é misturar Syrah com 5% de Viognier. Misturar uma uva branca para dar um pouco mais de frescor e tal. O que ele está procurando aqui é frescor, né? Porque justamente não tem passagem por madeira. É uma fruta muito intensa. Essa nota de folha de fumo tão típica da Tempranillo. E é um vinho que pode ser tomado frio. Eu acho que ele está... Eu deixei, infelizmente, com essa coisa de esquenta e esfria, o clima, eu me distraí e não esfriei. Mas ele irá bem frio. E ele é muito amável, os taninos estão deliciosos, é um vinho facílimo de beber. E eu estava comentando que o prato oficial da Rioja e da Ribeira del Duero é o cordeiro lechal, né? O cordeiro de leite. E justamente ele se chama Agnus, né? Cordeiro, como Agnus Dei, etc. Estou me apressando um pouco porque o tempo está se esvaindo. Eu depois quero falar dessa taça. Um ótimo vinho. Aí passamos por reserva. Aqui, perdão, para o criança, 2017. Aqui temos 1 ano de madeira, mínimo, e 1 ano de garrafa, mínimo, para chegar ao mercado. Quando eu chama atenção, como fala isso? Sublinho. Quando eu sublinho tão claramente a palavra mínimo, quer dizer, a pessoa pode deixar 3 anos na madeira, 5, e 5 na garrafa, né? O mínimo para ter esse selinho de criança, vermelhinho, depois eu mostro em detalhe, é 1 ano e 1 ano, 2 anos. Tudo isso a gente tem que pensar que requer espaço, um gasto com estocagem, com temperatura adequada e risco de perda, né? A Espanha não é um lugar muito chegado a terremotos, mas eu vi no Chile pessoas em desespero porque naquele grande terremoto recente quebrou tudo, entornou tudo, né? Perderam tudo. O que a gente tem aqui? A gente tem um pouco mais de austeridade no nariz, digamos. A madeira está muito discreta, muito bem integrada, os taninos estão macios e tem uma acidez de salivante. Nossa, um belíssimo vinho. Às vezes eu me esqueço de como a Espanha é berço de grandes vinhos, né? E não só Vega Sicília, mas em geral, né?
esses vinhos são de preço muito competitivo, eu acho. Eu aprendi com Saul Galvão que quem comenta de vinho, colunista de vinho, fala de vinho. Preço é caderno de economia, então eu não falo de preço. Mas eu vi e achei competitivos, e agora que eu os estou provando pela primeira vez, estou achando que eles valem muito. Deliciosos os dois. Essa invenção do nosso enólogo Tempranillo, com um pouquinho de viura, chamado apenas colheita, muito fresco, muito gostoso para beber frio, antes de começar a jantar, e esse fica para o jantar, um reserva, já com madeira, talvez possa decantar mais para os aromas se abrirem do que para qualquer outra coisa, porque ele ainda não tem o que ser decantado, né? Não tem borras ainda, 2017, e ele vai 10 anos facilmente, quando ele vai ganhando a sua riogice. Um vinho ótimo, os dois. Semana que vem a gente vai falar do superior em classificação, que é o reserva. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a dizer que eu me esqueci. Acho que não. As uvas permitidas na Rioja, antes, eu falo antes porque eu ia muito à Espanha nos anos 80, 85, 87, por aí. Então eu conheço muito bem a Espanha. Eu realmente não estou sendo falso, modesto. Eu conheço muito bem a Espanha, de cabo a rabo. Né? A Espanha tem mais ou menos o tamanho da França, tem mais ou menos o tamanho de Minas Gerais. Então, em sucessivas viagens é perfeitamente possível conhecer. É um belo país. Aqui bem perto está todas essas pequenas cidades, El Ciego, La Guardia, La Bastida, todas, própria Haro, são cidades pequenas com uma bela igreja barroca hispânica, espanhola, ibérica, e cidades muito simpáticas, eles são muito acolhedores. É um lugar a ser visitado. Está no extremo, quase no extremo norte, né? Em seguida tem a Serra Cantábrica, do outro lado já é Bilbao e São Sebastião. O que a gente tem nesse vale da Rioja tocando o norte, mas está perto de Madrid, não é um bate e volta, mas é perfeitamente um lugar para se ficar uma semana hospedado visitando diferentes vinícolas. Todas recebem bastante bem. E acho que o tempo acabou. Eu queria falar das uvas semana que vem, como é um vinho só, eu tenho mais tempo para falar. E vou lembrar algum caso que tenha acontecido na Rioja, engraçado. Bom, muito obrigado, estamos de volta. Tchau.